Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Camila, eu trabalho com constelação familiar e hoje eu quis trazer um vídeo aqui sobre as leis sistêmicas. Então, para quem está começando, tem o contato com a constelação, não conhece muito bem como é que funciona, eu vim aqui trazer um pouquinho, né, da base da constelação, que muitas vezes a gente constela só de olhar para as leis sistêmicas, para a filosofia sistêmica. Obviamente tem casos que é necessário sim uma constelação, um olhar mais profundo, mas com certeza só de você ter uma base, o seu enxergar para a vida através desse olhar da constelação já tem resultados maravilhosos, surpreendentes. Então hoje eu vim falar aqui para vocês, eu trouxe até uma colinha aqui para não esquecer de nada, sobre as leis sistêmicas. Então, o que são as leis sistêmicas? As leis sistêmicas são as leis que regem os relacionamentos, né? Os sistemas de modo geral. E qual foi o primeiro sistema onde a gente, né, é inserido? É na nossa família. Então, o primeiro sistema que a gente integra é o nosso sistema familiar. Depois a gente vai integrando outros sistemas, né? A escola, a faculdade, o trabalho, enfim, a gente vai integrando a sociedade como um todo, a gente vai integrando esses outros sistemas, mas o primeiro sistema que a gente integra, né, que a gente chega, é no sistema familiar. E aí, quem observou essas leis? Foi o Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares. Ele inventou? Não, ele observou. Então, nos estudos dele, né, ele era... Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre a história dele, enfim, ele era um religioso, depois ele passou um tempo na África, e aí lá nessas tribos na África ele observou como as coisas funcionavam, e aí ele chegou a essas leis sistêmicas. E as leis, assim como qualquer outra lei da natureza, você querendo, você conhecendo ou não, elas funcionam, elas estão aí, elas acontecem, assim como, por exemplo, a lei da gravidade. Você não precisa acreditar, você não precisa conhecer, mas ela tá aí funcionando. Se você colocar alguma coisa, ela vai cair, independente de qualquer coisa, vai acontecer. Então, as leis sistêmicas, elas funcionam, você tendo consciência delas ou não, elas permeiam aí as relações. Então, quais são as 3 leis sistêmicas? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas são as leis principais. Se você conseguir estar dentro dessas leis, funcionar bem, integrando essas leis na sua vida, você vai ver como a sua vida já fica mais leve, já flui, já funciona de uma forma tranquila. Quando as coisas estão pesadas, quando você vê que tá difícil, não tá fluindo, com certeza uma dessas leis está sendo infringida, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui dessas leis e vai percebendo aí na sua vida como é que estão. Então, a primeira lei, pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Todos quem? Todos têm direito de pertencer dentro do sistema. Então, se houve coisas, por exemplo, um aborto, crimes, por exemplo, assassinatos, abusos, todas essas pessoas, independente dos atos que aconteceram ali, essas pessoas têm o direito de pertencer. E isso, assim, não quer dizer que você precisa conviver com essa pessoa, não quer dizer que essas pessoas não precisam, se tiver uma coisa de lei, elas precisam lá cumprir a lei, pagar, né, pelos que elas fizeram, não quer dizer nada disso, que você está isentando, quer dizer que elas têm o direito, né, de pertencer ao sistema. É como se, tem um exemplo que a gente fala que assim, imagina que você é composta de todo o seu sistema, né, de todas as pessoas que vieram antes, elas também fazem parte de você e você é uma parte do sistema. Então, imagina se você não gosta de, sei lá, meu tio, não gosto do meu tio. Como se você tirasse um dedo. Ah, minha mãe faz tudo errado, tira uma perna. Então, você vai ficando mais vazio, né? Você vai não ficar mais cheio de todos aqueles que te compõem, você vai ficando mais vazio. Então, independente do que aconteceu, todas as pessoas têm o direito de pertencer. Essa é a primeira lei, bem basicamente assim. Então, como eu falei, não conheço meu pai. Seu pai pertence, você foi feita dele, né? Você é composta dele, então ele pertence também. Então, todos pertencem, independente, não tem exceção, todos têm direito a pertencer. Segunda lei, então, a hierarquia. O que a hierarquia diz? Quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno. Ou seja, perante os seus pais,
você é pequeno, perante já os seus filhos você é grande. Então é sempre nesse sentido, quem deu a vida, de onde a vida veio, vai ser sempre maior do que quem veio depois, né? E essa lei tem que funcionar. Se você tá infringindo essa lei, ou seja, se você tá se sentindo maior que seu pai, maior que sua mãe, tomando conta da vida deles, invadindo a vida deles, você tá fora de ordem, fora do seu lugar. Então essa é a lei da hierarquia. No caso de outras relações, por exemplo, parceiro amoroso, amizade, quando as pessoas chegam juntas na relação, então essas relações não têm hierarquia, tá? A hierarquia vem de quem chegou primeiro no sistema e quem vai chegando depois, tá? Então essa é a lei da hierarquia. Equilíbrio, que é a terceira lei sistêmica. Como que é o equilíbrio? O equilíbrio é entre pais e filhos, os pais dão, os filhos tomam. Não tem como equilibrar de igual para igual, porque dos seus pais você recebeu a vida. Não tem como devolver, não tem como equilibrar o que eles te deram. Então, o que você faz? Você vai pegar essa vida e passar, no caso, a vida adiante para os seus filhos. Então, é assim que se vai passando e não devolvendo, tentando, porque é impossível devolver o que eles te deram. Então, entre pais e filhos, então entre os grandes e pequenos, os grandes dão, os filhos tomam, tá? No caso de relações entre iguais, que é o que eu falei anteriormente, então parceiro amoroso, amizade, relações que as duas partes chegam juntas, essa relação ela tem que ser equilibrada. Então uma parte dá, a outra parte toma e dá um pouquinho. Aí essa parte dá e a outra vai tomando. Então vai tendo uma troca equilibrada nessa relação. Se uma parte, eu falo muito isso nos meus atendimentos, assim, porque é muito comum a gente ver desequilíbrio nas relações, principalmente amorosa. Então, o que acontece? Se uma parte, ela tá aqui, né? As duas partes chegam juntas na relação. Então, essa parte aqui dá. Essa parte aqui vai tomar e vai dar mais um pouquinho. Então, é assim o natural, como eu falei, a relação vai crescendo. Se essa parte dá, e essa aqui não consegue mais retribuir, o que essa parte faz? Muito provavelmente ela vai embora. Isso não é consciente, não e é muito comum nessa frase de eu fiz tudo para essa pessoa foi embora, essa pessoa não me valorizou, porque é como se você tirasse a dignidade dela, ela se sente muito em débito e ela não consegue retribuir, porque muitas vezes essa parte aqui que dá, ela não dá espaço para essa pessoa retribuir. Então, essa parte, ela vai embora. Pode ser que essa aqui que deu muito também se canse? Pode, ela cansou de dar muito e fala, vou embora também. Mas é mais comum essa pessoa que recebeu muito e que não conseguiu retribuir, e aí de forma inconsciente, ela sai da relação porque é pesado para ela só receber. E aí, qualquer lei, né, que é infringida, significa que você está fora do lugar, não está no seu lugar, então é como eu falei lá no começo, a sua vida você vai sentir mais pesada, parece que as coisas não caminham tão bem. O Bert Hellinger dizia assim, né, no centro sentimos leveza, então assim, quando você está no seu lugar, as coisas são leves. Se você sente que está pesada, observa nessas 3 leis, quem pode ser que esteja excluída aí do seu sistema, como você está em relação aos seus pais, em relação aos que vieram antes, e como está o equilíbrio das suas relações, tá? Observe essas 3 leis, veja como é que tá aí dentro de você. É um processo de diário mesmo, da gente ir pensando e percebendo até ficar mais automático. No começo é mais difícil, a gente tem que ficar realmente pensando, será? Deixa eu pensar, será que eu tô equilibrando? Será que eu tô desequilibrando? Será que eu tô recebendo? Será que eu tô querendo devolver para os meus pais algo que eles me deram? Então, assim, aos pouquinhos você vai trazendo isso para consciência e isso vai ficando mais tranquilo, tá bom? Era isso que eu queria falar, fiz um vídeo mais rapidinho só para vocês conhecerem as leis assim de uma forma prática, para vocês aplicarem mesmo no dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mande mensagem, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversando e eu vou tirando as dúvidas de vocês caso tenham, tá bom? Um beijo e uma boa semana.